Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos mais uma vez retornando aos nossos vídeos e hoje nós vamos estudar o Sefer Tehillim. Nós vamos estudar sobre o livro dos Salmos e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Hoje eu estou meio cabalístico, né? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, esse salmo que é sempre recitado antes de dormir ou depois que acorda pela manhã, ou se coloca na porta da geladeira, porque muita gente tem esse salmo como salmo da prosperidade, e nós sabemos que esse salmo vai muito além. Hoje nós vamos pegar aqui direto do original, do hebraico original, o Salmo 23, e nós temos algumas mudanças aí da tradução em português das Bíblias, né, que está aí no comércio, das Bíblias que a maioria das pessoas utilizam aí na sua casa, né, nos tempos religiosos, nas suas terrilot, nas suas congregações. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Salmo 23. Primeiro, esse salmo, a palavra Tehillim significa cânticos. Então esse salmo, ele é um cântico a Deus, né? E ele inicia dizendo assim: Mismor le David, Hashem lo erresar. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui? Ele diz assim, é uma entoação, é um cântico, é um louvor concernente de David Amelech para Hashem, para o eterno, Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele, né? E ele está dizendo, o que me apacenta? Lo, não sinto falta. Ou seja, quem é que nos apacenta? David Amelech aqui ele se coloca na alegoria de uma ovelha e que o eterno Kadosh Baruch Hu é o pastor, é aquele que zela, aquele que cuida, é aquele que está ali sempre perto ali da ovelha para livrá-la, para guardá-la. Então esse salmo aqui que fala concernente a David Amelech, ao rei Davi, esse salmo ele vai muito mais além do que algo que é físico, algo que é material, algo que nós podemos tocar, né? Então vai mais muito além, porque ele está dizendo o que me apacenta, ou seja, aquele que cuida de mim, de nada sinto falta. Porque esse salmo, muitas vezes as pessoas elas colocam ele no pé da letra e lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas aí está faltando muita coisa, está faltando a paz, está faltando a alegria, tá faltando o alimento, o próprio alimento, né? Tá faltando. Mas muitas vezes a pessoa está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse salmo é um salmo espiritual. Primeiro, ele é um salmo de peregrinação também, né? Nós vamos ver aqui, ele é um salmo de peregrinação até passar pelo vale da sombra da morte para chegar até a casa do eterno, ou seja, o templo, quando vai chegar lá no final do versículo, né, que ele vai dizer assim, que retornarei à casa, Beit, a casa do eterno, para longa duração de dias, ou seja, é uma peregrinação. Então, o que Davi estava dizendo era que quando ele estava nos vales, quando ele estava nos lugares que eram sombrios, lugares que eram trevosos, lugares que eram perigosos, David Amelech estava dizendo que quando o Eterno estava com ele, ele não tinha falta de nada. Ele que o Eterno é que acrescentava na vida de David Amelech o que me apacenta, o que está comigo, aquele que está do meu lado. Então eu não sinto falta, eu não tenho medo. É isso que David Amelech está dizendo. Ele está comigo. Aí o salmista Davi, ele continua dizendo, em pasto de relva tenra, o Eterno faz se deitar, faz a mim, né? Anim, aqui, anim, em pasto de relva tenra, me faz se deitar, junto às águas de repouso. Esse é o Eterno. O Eterno nos faz repousar sobre águas de repouso, ou seja, ele está na peregrinação, ele está caminhando, e ele não tem certeza em que lugares ele está no momento. E ele está se colocando aqui como ovelha. E o Eterno é o pastor. Mas David Amelech, ele era um pastor.
E ele tinha realmente ovelhas, ele cuidava realmente de ovelhas. E ele era um bom pastor. Davi também ele era um bom pastor, era um homem experimentado naquilo que ele fazia. E aí ele se coloca, ele pensa no seu cântico, no seu terrilim, na sua entoação para o Eterno, que o Eterno é aquele que faz ele deitar em pastos verdejantes, em relva tenra, em lugares aplanados, né? Não em lugares ermos, em lugares que a ovelha ela tem que ter dificuldade para passar, para subir, mas que o Eterno levava aquela ovelha para o lugar plano, para que ela não tivesse nenhuma dificuldade de atravessar um lugar perigoso. Assim é o Eterno, ele tem cuidado de cada um de nós, ele cuida de nós, ele nos apacenta, mas muitas vezes somos nós que procuramos caminhos tortuosos, nós procuramos caminhos, né, elevados, e aí nós muitas vezes temos problemas. O Eterno quer nos colocar em lugar pleno, em lugar reto, para que nós possamos caminhar, para não ferir os nossos pés. E o salmista Davi continua, ele diz assim, no versículo 3, ele fala sobre a Nefesh. O que é a Nefesh? A Nefesh aqui é a minha pessoa, ele está dizendo, ou seja, toda pessoa é uma Nefesh, e toda Nefesh é uma pessoa. Você que está me vendo agora, ouvindo aqui esse vídeo, você é uma Nefesh, você é uma alma, essa alma está dentro de você, o corpo aqui é uma caixa, e a alma ela está dentro do corpo, ela é limitada ao corpo, mas a alma ela deseja se libertar dessa caixa e voltar para o lugar da onde ela veio, que foi lá do Shammai, dos céus, lá de cima. Né? Quando o Eterno ele insuflou, ele soprou o Ruach, o vento dele, a centelha de vida, Raim, dentro de Adão Gadimon, dentro de Adão Garishon, e ele passou a ser uma alma viva, um ser vivo, uma pessoa, né? Então Davi está dizendo aqui, a Nefesh, a minha pessoa, Yeshua Vev, ele está dizendo, ó, restaura e me guia por trilhos de justiça, né? Me guia por trilhos de justiça, não deixa eu sair do teu caminho, não deixa eu trilhar caminhos tortuosos, porque a Torá foi dada ao povo de Israel. Interessante que a Torá, ela é espiritual, mas ao mesmo tempo a Torá, ela era um código de leis para um povo, para uma nação, para que se alguém matasse, ali havia justiça, tinha que praticar justiça dentro da própria Torá, contra aquele que quebrou aquela regra, aquela lei, porque não havendo leis, o povo se corrompe, o povo peca. O apóstolo Shaul Hashali, ele escrevendo, ele disse que a lei, ela é santa. E ele vai dizer também que eu não conheceria o pecado se não fosse a lei, porque foi a lei que me disse, não cobiçarás, não matarás. Então ela é um código moral para as nossas vidas. Então a Torá, e Davi também, ele pede ao Eterno que ele ande por caminhos da justiça, que alguém não seja pelo rico só porque é rico, que alguém não seja pelo pobre somente porque ele é pobre, mas que pratique a justiça. E Davi também, ele sabia que ele era um judeu, ele era da tribo de Yehudá, e ele conhecia toda a Torá, todas as mitzvot, todos os mandamentos concernentes à justiça de Hashem, a justiça de Deus. E ele pedia a Deus que ele não se desviasse dos trilhos, né? Por causa de seu nome. Ele diz assim, ó, Lema'am Shemor, por causa de o nome dele, ou seja, o nome de Hashem, o nome do Eterno. Porque o Eterno, ele tem um cuidado, ele zela, porque o seu nome é Kadosh, o seu nome é santo. Então todas as mitzvot, todos os mandamentos estão entrelaçados ao nome de Hashem, ao nome do Eterno. Por isso que ele diz assim, por causa do nome dele, da justiça dele. E ele diz assim, Gam, ainda que eleche, ainda que ande por vale de escuridão profunda, não temo mal, porque tu estás comigo, Baruch Hashem. Olha, para quem não sabe, como eu disse, que esse salmo, ele era uma peregrinação, ou seja,
Para chegar até Jerusalém, se passava ali por um